Sejam bem-vindos à Casa do Caminho Santana. Antes de começar, vou passar alguns recados da casa para vocês. Nós temos palestras todos os dias, né? Agora só não tem atendimento ao público de sexta-feira. Os horários estão no nosso mural ou no site www.casadocaminhosantana.com.br. Quem for passar no atendimento fraterno é só chegar 20 minutos antes da palestra. E se quiserem receber passe à distância por alguém, também tem que passar no atendimento para fazer o cartão. A partir da segunda semana de agosto, às quarta-feiras, às 20 horas, teremos início do curso preparatório de doutrina espírita. Inscrições também é só conversar com o pessoal do atendimento fraterno. O curso é bem legal, quem quiser conhecer um pouco mais da doutrina, no futuro quiser trabalhar conosco, serão todos bem-vindos. A viagem para Araxá não temos, já está completa, né? Não temos mais vagas. Mas quem quiser contribuir, nós estamos fazendo campanha para levar no Hospital do Tadeu, em Araxá, fraldas descartáveis, adulto, tamanho G, e sabão em pó. Se alguém quiser ajudar, é só deixar aqui com a gente na casa. Na área social, nós atendemos 90 famílias cadastradas, todo segundo sábado do mês. Gostaria de agradecer a ajuda de vocês, informar que o que nós estamos mais precisando esse mês é arroz, óleo, feijão, açúcar, farinhas e fubá. São 700 quilos de alimento por mês. Quem quiser conhecer nosso trabalho também como moradores de rua, todos os sábados, a partir das 16h30, aqui próximo, nós entregamos lanches aos moradores de ruas, então é só vir nesse horário. Falar também sobre o Evangelho no Lar, que é muito importante para harmonizar a casa e a todos que ali residem. Se ainda não faz ou querem mais instruções de como fazer, é só passar no atendimento que nós damos as instruções. E eu gostaria de pedir que desliguem os aparelhos de celular. E agora vamos cerrando os nossos olhos, nos desligando de nossos problemas, de nossas preocupações, nos ligando ao Pai, entrando em sintonia para podermos receber tudo o que a casa tem a nos oferecer. Que cada vez mais possamos aprender e evoluir. Que assim seja, graças a Deus. E a palestra hoje é com a nossa amiga Kátia Penteado. O tema é recapitulação. Bem-vinda, Kátia. Boa noite a todos. Deixa eu ver se eu consigo abaixar isso aqui um pouco. Eu acho que está alto esse microfone, hein? O som. Porque com a vozinha que eu tenho, vira uma coisa. Não precisa. Eu só sei que tem que usar por causa da internet, né? Então, boa noite a todos, principalmente também o povo da internet, né? A todos vocês, por termos vencido o frio e estarmos aqui, já somos vitoriosos, né? E já fizemos grande parte da nossa parte, né? Porque é muito interessante a gente pensar como que nós vamos evoluindo no nosso processo. Né? No começo, quando as coisas não estão bem, a gente vem de qualquer jeito. Né? Depois que as coisas melhoram, a gente começa a arranjar desculpa para não vir. Não é? Até que a gente começa a vir de qualquer jeito. Né? E aí a gente percebe como a gente evoluiu. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu não evolui nada. Claro que evoluiu. Se você conseguiu começar a fazer coisas que você não fazia em seu benefício espiritual, isso é evolução. Né? E tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Né? E quem me conhece sabe que eu faço uma série. Quando eu vejo os textos, eu leio, eu começo a fazer uma série de relações, ou como eu gosto de dizer, de ilações. Né? Eu começo a reunir informações e pensar como aquilo pode ser trabalhado no nosso dia a dia de forma mais objetiva e mais prática, para que a gente avance com mais tranquilidade. Né?
E o livro, que é onde o texto está inserido, se chama Indulgência. E, realmente, indulgência é uma coisa. Ser indulgente é mais difícil do que ter paciência, do que ser benevolente, né? Inclusive, eu não sei se eu já comentei aqui isso, mas recentemente eu tive uma história com indulgência que foi muito engraçada. Eu estava fazendo uma palestra em Cachoeira Paulista e estava com uma amiga. E não sei por que alguém falou de perdão, e eu falei assim, nossa, mas no Livro dos Espíritos tem uma definição ótima de caridade que fala do perdão. Eu comentei isso aqui com vocês. E aí eu falava assim, gente, benevolência para com todos, não sei mais o quê, e perdão das ofensas. E isso começou e ninguém que estava ali perto conseguia lembrar da definição. Aí minha amiga, rapidamente, pegou o celular e foi procurar, é óbvio, né? Porque a gente tem que aprender que a tecnologia é resultado da nossa evolução e que ela deve ser usada em nosso benefício. A memória falhou, vai lá, né? E aí minha amiga leu, e está na questão 886, está marcada aqui, eu não sei decor não, do Livro dos Espíritos, e virou uma piada isso entre a gente, porque a definição que os Espíritos dão para Kardec da caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E eu falo assim, gente, ser benevolente até dá. Perdoar, basta você não se ofender. Agora, ser indulgente é uma coisa terrível. Porque a indulgência está ligada à tolerância, à compreensão do universo do outro e do processo evolutivo do outro. E quando a gente traz, como está aqui no livro, trazendo para nós, no texto, né, chama recapitulação. Vou chegar na recapitulação. Mas quando a gente pensa na indulgência para conosco mesmo, a coisa fica extremamente complexa. Porque nós não somos indulgentes conosco. Nós não somos tolerantes conosco. Tanto que a gente se ofende, se agride, se chama de tudo quanto é nome, de burro, de bobo, de idiota, e vai por aí, desfia um rosário, né? Ainda fala assim, como que você ainda não aprendeu a fazer as coisas direito, né? Isso a gente fala pra gente, fala pro outro, mas nós nos tratamos dessa forma. E isso mostra que nós não temos indulgência, porque nós não temos tolerância. Hoje, inclusive, um amigo no Facebook perguntou se ele, quando ela era intolerante com a intolerância alheia, se quando ele não aceitava de forma nenhuma a intolerância alheia, ele era intolerante. E aí eu ainda brinquei com ele, que no mínimo ele era incompreensivo com o processo evolutivo do outro. Porque é claro que nós somos intolerantes. Nós respondemos à intolerância do outro com agressividade. Nós respondemos à intolerância do outro com desaforo. Isto é intolerância. Nós teríamos que responder com compreensão do universo do outro, da referência do outro. E nós tentamos provar que o outro é errado. Toda vez que a gente tenta provar que alguém está errado, a gente só prova que a pessoa está cada vez mais certa. E nós damos para ela uma série de argumentos que vão ser usados contra nós. Porque a gente discute, a gente briga, a opinião da pessoa fica até pior do que já era antes. Então, eu aprendi que eu não tento mais provar nada, porque não vai dar certo. Né? É melhor ficar quieta. E não quero que me provem nada também. Porque a gente se desgasta, porque nós não conseguimos ter benevolência, indulgência. E aí o perdão vai ter que ser praticado. Seja conosco, seja com o outro. Então, só o tema do livro já é assim assunto, né, para um tratado. Agora, o texto que a gente vai tratar fala da recapitulação. E ele fala, na verdade, da forma como nós lidamos no nosso dia a dia. Essa recapitulação de que trata o capítulo é a lembrança, é a recordação. Né? Mas eu gostaria de pensar um pouco com vocês o que significa recapitular. Porque quando o recapitular, na verdade, a gente tem a relação direta com o capitular. E capitular é colocar as coisas em capítulos. É organizar.
está ligado ao fato de se render. Então, alguém que capitula é alguém que se entrega. Isso é muito normal em época de guerra, né? As pessoas, os países, os grupos capitulam à força ao poder do outro. É deixar de resistir. É ceder a apelos. Olha que leitura interessante, né? Uma palavra que, de um modo geral, a gente não usa dessa forma. Mas, então, recapitular seria render-se 2 vezes, ou N vezes, ou 50 vezes, ou seria todas as vezes que nós nos propomos a não resistir ao bem. O conceito aqui é do bem, né? A não resistir ao processo evolutivo. Este é o convite de Emmanuel no texto para o nosso processo evolutivo, que a gente recapitule. E se nós pensarmos por esse caminho do ceder a apelos, da não resistência, a gente percebe que a nossa vida pode ficar bem mais tranquila. E Emmanuel nos dá um monte de exemplo aqui, né? Mas se vocês forem ao dicionário, vocês também vão achar lá que recapitular é reduzir ao que é essencial. Se nós pensarmos a nossa vida, o que é essencial? Eu comecei falando para vocês que vencer o frio para vir aqui já mostra um processo evolutivo. Por um motivo muito simples. Na nossa vida, nós temos coisas essenciais ou fundamentais e coisas prioritárias. Tudo que é prioritário tem ordem de importância. A gente vê muito isso no trabalho profissional, né? Tal coisa é prioritário. Então, você passa na frente, ainda tem um pessoal que fala assim, prioridade 0. Eu falo, gente, isso não existe, né? Prioridade 0. Ou então tem um povo assim, né? Para ontem. Então, não vai ser feito. Porque se é para ontem e não foi feito, não precisa ser feito mais, né? Já está resolvido, né? Assim, se a gente vai... Porque o esquema é a gente perceber o nosso exagero na forma como nós nos posicionamos. E o quanto nós usamos isso como forma de pressão sobre o outro e de exercício de poder. Né? Mas, pensando aí no que é fundamental e no que é essencial e no que é prioritário, então, enquanto nós vemos as coisas como prioritárias, uma série de situações podem passar na frente. Então, eu vou ter N desculpas para não fazer determinada coisa, porque eu vou usar a priorização. Eu vou valorar. Eu vou dar valor, vou enumerar, e o que está em primeiro vai ser feito. Quando eu penso no que é essencial ou fundamental, eu estou pensando em coisas sem as quais não se vive. Estou precisando transformar, por exemplo, a alimentação em prioridade. Porque como ela é fundamental, se bobear, eu como o dia inteiro. Ok? Se eu transformar em prioridade, pode ser que eu arranje coisa mais importante para fazer do que comer. Né? Porque se alimentar, respirar, dormir, higiene pessoal, tudo isso são situações fundamentais. Essenciais, a gente não deixa de fazer. Ninguém, vou parar de respirar. Lamento, não vai conseguir. Né? Não vai dar certo. Né? Você pode aumentar a tua apneia, mas você não vai conseguir ficar sem respirar. Então, a hora que a gente começa a vencer dificuldades para cuidar da nossa essência e do nosso processo evolutivo, nós transformamos algo que inicialmente era prioritário em algo essencial. Ou seja, nós deixamos de resistir àquela situação. Não sei se eu estou me fazendo clara. E aí, Emmanuel vai pôr aqui uma série de exemplos. Eu vou falar rapidamente, que eu acho importante que vocês até tenham, não sei se alguém leu o texto, mas que tenha acesso. Então, ele diz
a cada dia na Terra, a vida recomeça. Que, na verdade, o que recomeça é a existência, porque a vida do espírito é uma só. Né? E o espírito, cada vez que nós acordamos, quem acorda é o corpo, porque o espírito não dorme. O espírito não está sempre desperto e em atividade intelectual. Quem para, quem dá uma sossegada, é o corpo. Tanto que pessoas em coma, pessoas em experiência de quase morte, elas têm sensações e percepções. Né? Mesmo que o coma seja induzido, a pessoa reage ao que é falado a ela. Então, isso mostra que o corpo pode estar ali paradinho, né? Mas o espírito está em atividade. Tanto que nós, quando dormimos, sonhamos. E o que é o sonho? É a vida do espírito no plano espiritual, enquanto o corpo repousa e se refaz. Então, quando a gente tem um sono agitado, significa o quê? Que como espíritos nós estamos intranquilos. Não é o corpo, é o espírito. E aí o corpo vai sofrer a consequência da atividade do espírito, que não está respeitando a necessidade do seu corpo repousar e se revigorar para ele começar um novo dia. Então é aqui que Emmanuel coloca uma coisa muito importante. Né? A cada dia a vida recomeça. E se a vida recomeça, se é um recomeço, tudo pode ser diferente. Sempre pode ser mudado. Né? Ele diz também que a cada nascer do sol é uma nova luz para que nos desfaçamos da sombra que nos obscurece o espírito. Ele confirma a nova oportunidade de revisão de comportamento, de conceito, de opinião. Porque, meus amores, evoluir é mudar de opinião. Não adianta querer evoluir sendo do jeito que se é. Porque aí, então, eu vou estar dizendo que eu não tenho nem que evoluir, porque eu já sou perfeita. E eu não sou perfeita. Se eu fosse perfeita, eu não estaria aqui. E se tivesse, ia ser crucificada em breve. Né? Não entraria no centro, por exemplo. Porque como um espírito perfeito viveria na Terra nos dias atuais? Dentro do centro espírita, lamento informá-los que não. Né? Porque a nossa referência de perfeição é Jesus. Aonde ele estaria neste momento? Aqui? Fazendo palestra? Não. E com que tipo de pessoa, se ele viesse aqui, ele viria? É um exercício legal para fazer, né? Porque a gente descobre que se ele bater naquela porta, a gente não deixa entrar. Nem ele, nem quem segue. É complicadíssimo isso, né? Porque ele viveria nos ambientes correspondentes ao que ele vivia quando ele estava encarnado aqui há 2000 anos atrás. Com prostitutas, doentes, drogados, bandidos. A gente ia deixar o pessoal entrar aqui, né? Com toda a caridade, né? Assim, é Luciana, né? A Luciana ia abrir a porta correndo, né, Luciana? E isto, meus amores, eu não estou fazendo como deboche. Eu não estou dizendo que as pessoas não têm evolução. Eu estou dizendo que eu não tenho evolução. Porque eu não saberia lidar com isso. E eu ia ter que deixar ele ser crucificado de novo para ver que ele tinha algum valor, porque eu não ia acreditar que ele era o Cristo. Porque 2000 anos na nossa história é muito pouco como espíritos. Porque essas mudanças, eu estou falando, né? A gente tem que mudar para evoluir. Elas não são rápidas. E algumas mudanças de comportamento levam milênios. Porque elas são tão arraigadas em nós, é tudo tão automático no nosso comportamento, por isso que eu brinquei que eu, de repente, estou precisando transformar a comida em algo prioritário, não fundamental. Porque daí, né? Porque você tá cansada, você come. Eu estou falando eu, tá? O você sou eu. Né?
estou cansada, eu como, eu estou com sono, eu como, eu tenho... Né? Tudo eu como. Nossa, eu sou capaz de comer o dia inteiro. Não tenho problema nenhum com isso. Né? Mas o meu corpo tem problema com isso. Né? E, claro, tem gente que não come. Também faz o outro extremo. E eu tenho um amigo que diz que tem 2 tipos de gordo. O que fala a verdade e o mentiroso. Ou melhor, o que come e o mentiroso. Né? Porque é isso. A gente tem que aprender que essa sombra que fala Emmanuel aqui para nós, é tudo aquilo que nós ainda não conseguimos ter controle. E que nos prejudica de alguma forma. E aí entra a maledicência, a intolerância, a incompreensão, a falta de benevolência, a falta de paciência, a gula, e toda a ansiedade, a arrogância, a prepotência, e a lista vai. Né? Mas claro que a toda essa lista, nós já temos conquistas em algumas áreas. Na verdade, nós temos em todas as áreas, mas não de forma absoluta. Então, isso significa o quê? Que eu consigo ter, de repente, paciência com algumas coisas que alguém aqui não tem. E cada um de vocês tem paciência com alguma coisa que eu não tenho. E mesmo quando eu estava falando da comida, né, mesmo com a história de comer, tem coisa que eu não gosto de comer. Então pode pôr na minha frente. E vindo para cá, eu parei para comprar uma pipoquinha. Eu como pipoquinha salgada, tá? Não é doce, não. Eu gosto da salgadinha. E daí um menino estava na minha frente, comprando uma pipoca, e falou assim para mim, ah, não, essa não é boa. Boa é essa daqui. Era uma pipoca lá, que nem um bombom de chocolate recheado de pipoca. Isso aqui vicia. Experimenta para a senhora ver. Eu falei para ele, olha, não sei. Não, por favor, a senhora tem que experimentar. A senhora vai ver que vicia. Tá bom. Peguei, aí eu olhei para ele e falei, ó, a senhora não vai levar a pipoca. E ele estava comprando, ele não era vendedor da pipoca, entendeu? A senhora não vai levar a pipoca? Eu falei, não, eu não gosto de chocolate doce. Simples assim. Então, assim, e a pipoca deixou de ficar crocante por causa do chocolate. E vocês vão falar assim, pô, mas e o que é isso? Isso é revisão de conceito. Porque teve uma época que eu não podia ver chocolate. Hoje eu consigo só comer chocolate amargo dietético. Já é uma conquista. Porque alguns chocolates deixaram de me atrair. Ou seja, a gente vai... Só que quanto tempo você leva para conseguir essas coisas? Eu estou falando de coisa bem material, para a gente perceber que mudar aspectos morais é muito mais complexo. Porque o material eu deixo literalmente de fazer. O moral eu deixo de falar ou de praticar, mas eu ainda penso. Eu ainda tenho vontade. Não é assim? Eu não vou mais ser maledicente. Mentira! Eu posso não expressar a minha maledicência, mas ela vai continuar presente. Claro que eu deixar de expressar já é um primeiro passo. É o que eu falei das conquistas em partes que nós temos. Então, eu já deixei pelo menos de falar, tá bom. Agora, de vez em quando, o pessoal exagera tanto que a gente regride, parece que regride, né? Estimulam tanto que a gente acaba deixando, né, como se diz popularmente, o espírito falar. E é o espírito mesmo que fala, não é o corpo. O corpo não fala. Quem fala é o espírito através do corpo. E aí a gente mostra exatamente aquilo que a gente é. Ou seja, a sombra que ainda obscurece o nosso espírito. Ele fala também que nos círculos da evolução em que ainda estamos agitando, a claridade matinal é um convite renovado para as obras do bem. E qual é a primeira obra do bem que está a nosso dispor? Quem arrisca? Ninguém? Fala alto. Caridade com quem? Porque qual a primeira obra do bem que tem é a minha evolução. Sou eu. Sou eu evoluir.
Eu vou deixar a vida do outro para facilidade. Vai melhorar muito a qualidade de quem vive comigo, a qualidade de vida de quem está comigo no dia a dia. Porque eu vou me tornar mais compreensiva. Eu vou perceber o quanto a minha irritação me prejudica. Porque o outro pode nem... Quantas vezes a gente se irrita porque a gente está irritado e o outro não se irrita? Aqui nunca ninguém passou por isso? E aí você vai se irritando porque o outro não. Porque o teu intento é brigar, é discutir, é mostrar para o outro que ele está errado. E ele fica assim, ok, tudo bem, não responde, não ouve, né? Vira as costas, te larga falando sozinho. E você vai se irritando sozinho cada vez mais. E ainda a culpa é do outro, porque você queria que ele se irritasse, na verdade. Né? E quem sofre a primeira consequência somos nós, não é o outro. Então, se nós começarmos a nos vermos como a primeira obra do bem, e aí eu volto para a benevolência, para a indulgência e para o perdão. Compreensão, autotolerância. E aí a lista fica, né? Porque nós somos o nosso experimento evolutivo. A gente gosta muito de exercitar o nosso conhecimento de como evoluir no outro. A gente diz para o outro tudo que ele tem que fazer para evoluir e resolver a vida dele. Não é assim? A gente tem uma lista meio pronta, né? O duro é que de vez em quando a gente pega um povo que fala assim, nossa, mas você não faz isso que você está me falando. Ou então tem um povo que é ainda pior. A hora que vê que você está irritada, fala assim, nossa, e você é espírita, né? E aí eu tenho uma resposta pronta para isso. Eu tenho resposta pronta para quase tudo, né? Eu sou rápida para responder. Isso só mostra o tamanho da minha intolerância. Né? Que é o seguinte, por isso que eu sou espírita. Porque se eu fosse espírito puro, eu estaria fazendo bem. Só isso. A gente ainda usa argumento doutrinário para justificar a nossa teimosia em não evoluir. E ainda, quando se sente atacado, você se defende com argumento doutrinário. E isso vai mostrando para a gente o quanto a evolução ainda é prioridade, ainda não é essencial. O vir à casa espírita, o estudar a doutrina, o fazer esse trabalho que eu estou fazendo, pode ser fundamental para mim. Mas me tornar um espírito puro ainda não é. Porque eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa que eu ainda não estou preparada. E que o estudo, a dedicação, né, vai favorecendo que a evolução se processe. De que forma? Pelos micos que você paga. Então você começa a ficar com vergonha de fazer algumas coisas, porque você já pagou mico de fazer, e alguém que ouviu você falando, olhar para tua cara e falar assim, já te ouvi. Eu já passei por isso. Já passei mesmo. Eu já ouvi você falando. E você está tão irritada. Eu falei, então, eu sou rápida, falei para vocês, eu falei para a pessoa, eu falei, então, se você ouviu, você sabe que eu sempre digo que eu não tenho paciência nem sou tolerante. Claro que a pessoa nunca mais apareceu em palestra nenhuma minha, não sei do que eu fazia. Mas, não, gente, e aí você começa a pensar 10 vezes antes de abrir a boca. A hora que você começa a perceber que você está sendo mal atendida no lugar público, que estão maltratando os outros no lugar público. Porque o nosso senso de justiça, ele não é justo. Ele é justiceiro. Eu quero ridicularizar o outro. Eu quero mostrar para ele que eu sei o que é justo e ele não sabe. E aí eu perco o amor. A justiça envolve a amorosidade. A hora que eu empino o dedo para alguém e falo assim, você está errado, acabou o amor. Tudo que existe ali é ser justiceira. Eu não estou exercendo a justiça. Ou, para usar uma palavra que é bem pior, eu estou sendo vingativa. Porque eu estou revidando o que o outro fez. Com a mesma moeda e até pior. E alguém com a minha voz baixinha como eu tenho, vocês imaginam a hora que eu resolvo fazer isso. Vira
comício, né? Então, a tomada de consciência vai nos ajudar a nos transformarmos na obra do bem. Mas, para isso, nós vamos precisar de instrumentalização. Vamos precisar de ferramenta, de instrumental. E o vir aqui é uma forma de conseguir instrumental. Porque nós vamos recebendo informação. E, com o tempo, nós vamos transformando essa informação em conhecimento. E a hora que se torna conhecimento, eu consigo começar a aplicar de forma prática. Ou seja, eu me torno o meu experimento evolutivo. E começo a perceber que querer que o outro evolua não é um caminho coerente com a lei de amor. Por que eu falo isso? Porque toda vez que nós queremos ajudar o outro a evoluir, a gente briga com o outro, a gente quer que o outro obedeça, a gente acaba sendo duro com o outro. Vocês já notaram isso? Não importa se é filho, a gente quer que o outro faça o que a gente quer. Ou seja, nós deixamos de respeitar a liberdade e o livre-arbítrio do outro. A gente quer interferir no processo evolutivo. E quando a gente vai estudando, vai revisando os nossos valores, nós vamos percebendo que nós não vamos mudar ninguém enquanto nós não dermos exemplo. Por quê? Jesus não mudou ninguém. E olha, o exemplo dele de 2000 anos ainda está duro de seguir, né? Por quê? Porque para um ser que está em evolução há 7 milhões de anos, como nós, seres humanos, aqui na Terra, isso se a gente já não veio de outro mundo, né? Mas vamos considerar aí 7 milhões de anos, é um número legal, né? O que são 2000 anos? Começa a fazer a conta, você descobre que é 0,0 alguma coisa. É nada. É uma piscadinha, né? O tempo que eu estudava não tinha essas coisas, mas hoje em dia tem umas coisas que eu acho muito legais, e tem um quadro que é dado em escola primária, fundamental, ó, já mostrei a idade, né? Fundamental 1 e 2, que é um relógio que mostra o surgimento da vida na Terra. Vocês já viram? Alguém já viu isso? E que é assim, você que é novinha, acho que estudou isso, né? Esse relógio, não é? E são assim, eles pegam um relógio com 24 horas, tô certo? É assim mesmo? É assim? E vai pondo o período, a época que era incandescente, era glacial, quanto tempo demorava. E aí o surgimento da vida e o surgimento do homem. Gente, é menos de 10 segundos em 24 horas que o homem surgiu na história do planeta. É muito legal porque aquilo fica visual para a gente perceber que quando o homem surge, é tão pouco tempo na história do mundo que 2000 anos do nosso processo evolutivo, e muitas vezes a gente quer acelerar o processo e quer numa encarnação, que se chegar a 100 anos é um exagero, né, porque são pouquíssimos os que conseguem chegar, não que o corpo não aguente, nós que fazemos com o corpo que ele não aguente. Né? É nada, porque 100 anos, em toda essa historicidade, nesse reloginho, procure na internet, é fácil achar lá o relógio que eu estou falando. Ou se quiserem, me escreve e eu mando. Né? Mas é muito legal, porque a gente começa a perceber, primeiro, quanto nós evoluímos rapidamente, por menos que nós não achemos. Vamos pensar na tecnologia. A maioria aqui, eu acho que já passou dos 40. Né? Acho que sim, né? E não sei os internautas, mas aqui os presentes de corpo e espírito, né, já passaram. A maioria, pelo menos. A gente usou máquina de escrever, a gente escrevia tudo à mão, trabalho de escola tinha que escrever à mão, passar limpo, passar limpo, passar limpo, passar limpo, passar a limpo, né? Sem rasura, né? Por isso tinha que passar limpo, passar limpo. A medicação. E aí a gente vê umas coisas com relação a medicamento, a vacina, que a gente fala assim, nossa, mas o que nós estamos fazendo?
porque as coisas não existem e não precisam mais prevenir? É interessante a gente pensar nisso, porque isso faz parte de uma evolução intelectual nossa. E a evolução intelectual gerou esse resultado porque nós já temos conquistas morais coerentes com isso. Aí vocês vão falar assim, mas não é todo mundo. Sim, não é todo mundo, mas é a minoria que usa de forma imprópria. A grande maioria usa a evolução tecnológica para o bem, para o bem-estar. Vamos lembrar como era a nossa vida antes de máquina de lavar roupa, aspirador de pó, forno de micro-ondas. A única coisa atualmente que tem do tempo que eu era criança, mas é muito mais bonito, é bulidor. Que agora tem uns... o pessoal nem sabe que aquilo chama bulidor, eu acho, né? Umas jarras elétricas de esquentar água. Né? Antes a gente tinha um bulidor de louça com uma resistência que dava choque. Essa é todo isolado, mas é um bulidor. Né? Alguém sabe do que eu estou falando? Alguns lembram do bulidor. Tinha até uma resistência que tinha um cabinho que a gente enfiava assim na panela, né? E tinha um bulidor de louça com fio que você punha na parede, punha lá na tomada. E agora tem umas... tudo facilita a nossa vida. E aí tem gente que fala assim, não, no passado era melhor. Como era melhor? A hora que eu digo isso, eu estou negando a minha evolução e a minha conquista intelectual. Eu estou negando a minha evolução e a minha conquista de poder viver num mundo com facilidades. Que eu não tenho mais que fazer sabão de cinza. Eu não tenho mais que fazer um monte de coisa, porque está tudo pronto. O problema é o que nós estamos fazendo com o tempo que, teoricamente, deveria sobrar de todas essas atividades. Hoje em dia, eu não estou discutindo o preço das coisas, meus amores, eu estou falando do que existe. Tem um aspirador de pó, que é uma rodelinha assim, ele é um robozinho, que você vai dormir, liga, e ele limpa a sua casa inteira. Deve estar custando uns 2.000 e pouco reais, é assim, por isso estou falando. Né? Mas ele já foi muito mais caro, tá? Com o tempo, ele vai ficar mais barato. Não, daqui uns 5 anos ele deve estar quase o preço que está o aspirador hoje. Mas é uma coisinha assim altinho. Ele é uma gracinha, ele é silencioso, ele não faz barulho. E ele vai rodando assim e limpa tudo. E volta para a base sozinha, você não vai levar nada. Hoje em dia você tem softwares que antes de você chegar na tua casa, claro, você tem que fazer todo um processo, né? Mas aquilo que a gente via nos Jetsons já existe. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque tudo isso mostra o tamanho da luz que nós temos na vida. Né? Que você tem lá, você faz um sistema X na tua casa, e antes de você chegar, você já deixa o micro-ondas, já liga para esquentar. Então você chega, a tua janta está aquecida, antes de você chegar, já liga o aquecedor de água para o banho. Se você vai tomar banho de banheira, já enche a banheira, já põe a música ambiente, põe a iluminação de acordo com o que você gosta e liga a TV no canal que você quer ou põe música. Você chega, a hora que você abre a porta da tua casa, está tudo pronto para te receber. Abre a cortina, fecha a cortina. É automação residencial, nós temos coisas sofisticadíssimas. Só a gente pensar que você não precisa mais de televisão. Você tem um projetor que você projeta do tamanho que quer, ligando no celular. Eu não estou falando de computador. Daqui a pouco vai do relógio. Vai do chip que você vai ter aqui, você projeta. Percebe? A gente começa a pensar nessas coisas. Quem viu ontem Foi ontem? Não. Foi ontem, a China no Fantástico? Acho que foi ontem. Acho, né? O supermercado que debita a conta na tua conta bancária. E a máquina de fazer os trilhos? Não é? Então, a máquina que faz o trilho, ou seja, tudo isso, meus amores, está disponível. Isto não é experimento. Isto é realidade. Claro, a gente vai discutir preço. É outra história. Discutir preço, o esquema é, nós sabemos
Dá para ter saudades do nosso passado? Para mim é impossível. Para mim é impossível, porque eu tenho pavor de roupa amassada. Só para ser bem simples, assim. Né? Só a tecnologia da roupa não amassar já é uma maravilha. Mas ele continua aqui, não vai dar tempo de falar tudo que eu queria, mas vamos lá. Aí ele lembra para a gente que nós esquecemos o nosso passado. Por isso, muitas coisas a gente acha que não tem razão, que não tem de onde vir. E nós nos sentimos vitimizados. Mas aí, eu lembrei, é que eu fiz aqui toda uma lista do livro dos Espíritos e do Evangelho, de coisas que tem a ver com esse texto do Emmanuel. Mas eu vou ler só o que está aqui no Evangelho. No capítulo 5º do Evangelho, que é Bem-aventurados os aflitos, o primeiro tópico do capítulo chama Justiça das Aflições. E é legal a gente pensar que se Deus é justo, a sua lei é justa. Então, nada do que nos acontece é injusto. Senão, a lei divina não é perfeita. Mas, graças ao esquecimento, a gente não sabe, porque passa por algumas coisas. Nós não sabemos o que nos une. O que nos une a pessoas que prejudicam a sociedade na época em que nós estamos encarnados. Se nós estamos vivendo no Brasil, nesta época em que estamos, é porque nós temos um passado que nos une a tudo isso. E temos necessidades evolutivas que deveriam ser supridas por tudo isso. Ou seja, eu deveria aprender a não fazer mais algumas coisas. No micro. Porque eu não faço mais no macro. Ou não faço no macro porque não tenho o poder para isso. Um exemplo básico é nós pensarmos, se nós fôssemos presidente da República, deputado, senador, quem nós poríamos para trabalhar conosco. Só quero esse exercício. Não precisa muito mais. Você vai chamar a vizinha fofoqueira, o parente com quem você não se dá, aquela pessoa que vive dizendo tudo que você faz errado, é esse pessoal que você vai chamar para trabalhar com você? O que nós vamos fazer de diferente de quem está lá? É só um exercício. Para a gente prestar atenção a hora que for falar mal. Eu não estou dizendo que eles estão certos. Só estou dizendo que eles fazem o que a consciência autoriza. Da mesma forma que nós fazemos o que a nossa autoriza. E a nossa tem nos autorizado, quando eu digo nós, a sociedade, a continuar elegendo esses mesmos caras. Vai ter eleição e eles vão ser reeleitos. Se não reeleger a família. Porque a gente não quer se comprometer. E a gente tem muito uma teoria de deixa como tá, porque já está ruim mesmo, então vai que eu ponho gente diferente e piora. Isso mostra a nossa dificuldade de mudança e de aprender com aquilo que nós estamos vivendo. A gente vê as pessoas, por exemplo, a maioria de vocês, eu venho aqui a cada 2, 3 meses, eu vejo vocês sentados sempre no mesmo lugar. Que eu brinco, eu falo que o povo compra a cadeira. E se você pede para mudar, não dá certo. As pessoas resistem. A gente só está falando de uma cadeira, que nem é nossa. Num ambiente em que a gente vem pensar em coisas espirituais. Mas eu gosto de sentar aqui. Qual a diferença numa sala desse tamanho de eu sentar aqui ou de eu sentar lá? Eu acabei de ouvir de uma menina que ela ouvia a palestra lá de cima. Falei, gente, pelo amor de Deus, atrapalha a aula inteira. Então, né, tem que tomar um pouco mais de cuidado, ficar um pouco mais atenta a isso, né? Porque eu pensei que o pessoal lá na aula não ouvisse, né? Doce ilusão, né? Então, este esquecimento é para facilitar a nossa vida.
Porque já pensou? Quando nós lembramos dos micos que nós já pagamos, como que a gente se sente? Bem, né? Todo mundo adora pagar mico, né? Imagina nós lembrarmos do nosso passado, com riqueza de detalhes. Porque, meus amores, nós estamos, neste preciso momento, no ápice do nosso processo evolutivo. Nós nunca fomos tão evoluídos moral e materialmente como agora. Porque daqui 5 minutos nós vamos estar mais evoluídos ainda. Então, como é que eu era há 200 anos atrás? Eu preciso saber. Será que eu preciso lembrar dessa informação? Se hoje eu fico com vergonha das coisas que eu apronto, imagina se eu começar a olhar para vocês e lembrar de tudo que podemos ter feito juntos, ou que eu posso ter aprontado para com vocês. Primeiro, a simpatia de vocês comigo acabaria rapidamente. Segundo, eu não conseguiria olhar para vocês, porque a minha consciência me condenaria. Eu teria vergonha. Então, o esquecimento, eu não gosto muito da palavra, mas ela é extremamente apropriada. É uma bênção divina para nós. Né? E aí, nesse capítulo 5º do Evangelho que eu falei para vocês, nessa parte da justiça das aflições, está lá o seguinte. As vicissitudes da vida têm uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo. A gente nota a confiança que Jesus tem em nós, de que nós vamos evoluir. Tanto que ele dizia, vocês podem fazer o que eu faço muito mais, eu quero que vocês se amem como eu vos amei, todos os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Isto mostra que ele tem certeza que a gente vai evoluir. Mas será que nós temos essa certeza? Será que nós achamos que as coisas vão melhorar? Será que há esperança em nós? Será que há otimismo? Será que nós estamos focados na luz, na claridade matinal ou na sombra? Como é a nossa relação quando a gente abre a janela para ir trabalhar e vê o céu, o frio, a chuva, o sol? O primeiro pensamento é de gratidão. O sair da cama é um agradecimento por estar podendo usufruir de mais um dia de processo evolutivo? Ou a gente já levanta reclamando? Porque nesse capítulo 5º, em vários lugares, a gente vai encontrar que é para nós não nos perdermos em murmurações. O que é murmurar? Murmurar não é cochichar. Murmurar é reclamar. Não é esbravejar, mas é aquele resmungo. Fica murmurando. Aquele povo que fica falando baixinho, que ninguém ouve, está falando mal, está reclamando de tudo. Né? E aí alguns recados de Emmanuel que eu acho que são importantes para a gente pensar. Cada pessoa que te busca é alguém que regressa de longe para auxiliar-te na edificação da felicidade. Ou para auxiliar-te no aprimoramento interior que necessitas desenvolver. Sabe aquele povo que liga, e quando liga, você vê o nome assim no celular e fala assim, pronto, já vai me pedir alguma coisa. Quem que é essa figura? Só liga quando precisa. Então, é para ensinar. É para nos dar a oportunidade de evoluirmos. E é, inclusive, para massagear o nosso ego. Porque se ela está com problema e lembra de nós, olha como nós somos importantes na vida dela. Porque ela não lembrou de outra pessoa, ela pediu ajuda para você.
não assistiu, é fácil ver pela internet. Ele é socorrido, é levado para o nosso lar, e aí ele descobre que ele foi socorrido porque uma pessoa tinha orado por ele. E essa pessoa não era mãe, não é? E aí ele encontra com a pessoa lá no nosso lar. E a hora que ele vê a mulher, ele fala, meu Deus, aqui não, entendeu? Aqui não. Não é bem assim, mas é quase. Estou dando uma interpretada de André Luiz, tá bom? E aí ele fala assim, a mulher veio para ele muito feliz, muito grata, dizendo para ele que ela tinha orado muito por ele quando ficou sabendo que ele tinha desencarnado, e que ela orava muito por ele quando ele estava encarnado, porque ele atendia ao pai dela de graça, com tanta boa vontade, e ele vai ficando extremamente incomodado. Porque, primeiro, ele não atendia de boa vontade. Ele atendia porque a enfermeira obrigava. E ele achava a mulher uma chata, ele não queria saber do pai dela, mas ele atendia. E esta mulher foi a única que orou por ele, para ele ser socorrido. Então, as preces que vêm para nós são dessas pessoas que a gente acha que são chatas, né, meladas, né, pegajosas, que ficam paparicando a gente, que a gente acha isso insuportável, não é? Não é assim? Ou não? Fica lambendo, ninguém gosta, né? De gente. Só que essas pessoas são gratas a nós. E nós temos que começar a perceber que são elas que vão nos ajudar na hora da dificuldade. Então, vejam, André Luiz, e lembremos sempre, meus amores, a vida que nós temos hoje é para nós evoluirmos, não é para sofrer, não é para reclamar, é para evoluir. E as benesses, as vantagens do mundo moderno já são resultado do nosso processo evolutivo. Então, se nós olharmos a nossa infância, estou falando materialmente, e olharmos a vida material que nós temos hoje, em termos de facilidade de vida, nós vamos ver o quanto nós evoluímos para usufruirmos tudo isso. Só precisamos transformar essa evolução em evolução moral. Usar com discernimento e usar em benefício do nosso processo evolutivo e do processo evolutivo do outro. Lembrando da recapitulação, ou seja, vamos nos render à evolução. Vamos nos abrir à ação da lei divina sobre nós, nos empurrando para caminharmos com mais agilidade. Agradecendo a cada momento a existência que temos, as oportunidades que temos de rever o nosso comportamento. Agradeço por estar aqui com vocês, agradeço por essa oportunidade de reflexão, porque são essas oportunidades que me fazem rever um monte de coisa na minha vida, e agradeço o carinho que eu recebo de todos vocês e dessa casa. Muito obrigada. Tem alguma pergunta? Eu já estourei o tempo, Tem né? alguma pergunta, algum comentário? Alguma reclamação também? Eu aceito reclamação. Tem lição de casa, né? Todo mundo vai sair com lição. Ah, bom, isso eu nem dou. Lição de casa eu não dou, porque daí a coisa fica... Daí eu já estou me metendo no processo evolutivo de vocês. Não, então, mas é o máximo que eu faço. Boa noite, Kátia. Boa Obrigado noite, meu pelas querido. Tudo palavras, bem, viu? Mauri? Tudo ótimo. Kátia, é assim, eu achei que você falou uma coisa tão bonita, né? E a gente às vezes acaba não pensando. Porque a gente tem uma imagem de massa, tem uma formação de jovem, que qualquer coisa que a gente faça pra gente é egoísmo. E você tocou num ponto tão interessante, de falar, ó, vou buscar minha evolução, porque realmente a minha evolução vai fazer com que eu tolere, eu faça um monte de coisa. Esse egoísta, né? Você pode falar só um pouquinho disso? Então, na verdade, quando se fala isso, para mim, as pessoas só provam que elas não estudaram Kardec. Elas não estudaram doutrina. Porque é o meu processo evolutivo que vai mudar o mundo. A lei do progresso diz que todos nós vamos evoluir e é a nossa ação na sociedade que muda o mundo. Só que para a minha ação ser coerente, eu vou ter que evoluir.
O problema é o que nós entendemos por egoísmo. Né? A gente tem algumas palavras de forma muito pesada. Então, você fala assim, não, ser ambicioso é errado. É? Se nós, desculpa, meus amores, sem ambição nós não vamos ser espíritos puros. Se nós não tivermos a ambição de melhorarmos moralmente, nada muda. Uma coisa é eu ter ambição para o bem. Outra coisa é eu escravizar o outro para que a minha ambição seja cumprida. Bens materiais não é problema. Está lá no Livro dos Espíritos. O problema é, a lei diz que toda propriedade é justa se for conquistada sem prejuízo de ninguém. E quando fala de ninguém, é inclusive de nós. Aí você passa fome para fazer uma viagem para qualquer lugar. Você, para ter o carro do ano, você deixa de estudar para não gastar tudo, deixa de ir no cinema, deixa de se distrair, para trocar o carro. Isto é escravização a bens materiais. Eu querer que o outro evolua e cumpra a minha ordem, eu estou escravizando a pessoa à minha vontade. Um dia dessa vez, numa palestra, uma pessoa ficou muito brava comigo, porque disse que escravização é uma palavra muito pesada. Mas é isso. Toda vez que eu faço alguém fazer o que eu quero, a minha vontade está valendo. E, neste momento, eu estou sendo egoísta. Do pior tipo. Porque eu estou sendo egoísta porque eu acho que eu sou melhor que o outro. Agora, eu pensar no meu processo de evolução moral para interferir na sociedade, será que isso chama egoísmo? Será que a palavra é essa? A gente confunde muito egoísmo com arrogância, com prepotência. Se nós não tivermos orgulho, nós não temos amor próprio. Se nós não tivermos amor próprio, nós não temos autoestima. O problema não é eu ter orgulho, é usar o meu orgulho como instrumento de pressão ou de poder sobre o outro. O esquema é como eu lido com essas coisas na minha relação com o outro. Porque cada vez que eu me acho dona da verdade, eu não estou sendo orgulhosa, eu estou sendo arrogante e prepotente. O processo é outro. Agora, a gente se arrumar para se apresentar bem é vaidade ou é respeito pelo outro? São coisas para nós pensarmos. São sutilezas que às vezes a gente ouve um discurso que me preocupa muito, que tem uma falsa humildade. E aí eu sempre lembro de um expositor que eu vi uma vez falar que os espíritas têm orgulho de ser humilde. Eu não sou humilde. Jesus era humilde. E sabe que situação Jesus me prova a humildade dele? Quando ele lava o pé. E eu vou explicar para vocês por quê. Isso para mim é tão pesado. Aquelas pessoas andavam a pé em estradas de terra, com sandálias e sapatos de couro cru não curtido. O banho não era uma prática como nós temos. Vocês conseguem imaginar como era o pé dessas pessoas? Não dá nem para imaginar, porque não faz parte dessa nossa realidade. Está nesse passado que a gente esqueceu, percebe? Está lá no esquecimento. Imagina você pegar um pé desse e lavar antes de comer. Porque é isso que ele faz. Ele lava antes da ceia. Um a um. Isto é ser humilde. Isto é ser humilde. Porque nem pezinho bonitinho, né, dá pra gente, às vezes, ter vontade de lavar. A gente ainda se ajoelhar para lavar o pé do outro que está em petição de miséria. Porque não tinha manicure naquele tempo. Né? Não é que chama, não tinha podólogo, né? Não existia isso. E as condições de vida eram as piores. Os pés eram rachados, eram quase cascos. Né?
Vamos pensar nisso. Aquela terra vermelha de Israel, aquela coisa suja. Você lava bem e depois vai jantar. E lava o pé de 12. Obrigada, Carla. Respondi? Então, não é? A minha é muito difícil, isso é cara humilde. E agora vamos nos recolhendo novamente. E depois de recebermos essas palavras, vamos vibrar por todos aqueles que não podem estar aqui. Vamos mentalizar todo o planeta Terra e seus governantes. Vamos vibrar a paz por aqueles países que ainda estão em guerras. Vamos passando pelas ruas, aquelas pessoas que não têm um lar, um abrigo, uma roupa adequada, que eles possam ir para um lugar melhor. Vamos vibrar por aqueles que estão enfermos, nos hospitais, levando a luz, a paciência, a calma e a serenidade. Vamos passando pelos nossos lares, mentalizando nossos entes queridos, vibrando muita luz e harmonia a todos. Vamos passando também por nosso ambiente de trabalho, vibrando muita paz e harmonia. E assim vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que recebemos. Que tenhamos uma ótima semana e possamos nos encontrar na semana que vem. Que assim seja, graças a Deus.